E no Japão foi um processo também de muito aprendizado, porque eu tô aqui nas Maldivas, é surreal, né? Fala, Tanaka! E hoje o japonês vai contar pra vocês como eu saí de algumas vezes quase falido nos últimos anos pra agora eu tá aqui nas Maldivas, que é um grande sonho. Muita gente me pergunta, eu acabo não fazendo muito esse tipo de vídeo, mais motivacional, digamos assim, para mostrar para vocês o que mudou nesse cabeção, e não foi só o tamanho que mudou, porque ele deu uma expandida bastante grande, mas muita coisa em relação ao que está aqui dentro. Então vou contar para vocês hoje 5 passos que fizeram essa transformação de japonês quase falido para essa cabeça. Hoje consegue ajudar muita gente aqui na internet e ajudar muita gente também nos investimentos. Tanaka, mas me conta aqui primeiro, como que você tá? Você tá triste, tá feliz com a sua posição hoje? Você acha que tá no caminho ou tá lascado da vida e tá tentando se encontrar ainda como eu tava lá atrás? E não faz muito tempo. Como todo mundo sabe, minha vida mudou muito quase aos 30 anos. Então eu venho de uma família muito humilde lá de São José dos Campos, japonesinho, da roça, minha mãe da roça também. Me deram muita condição de estudo, graças a Deus. Então eu estudei boa parte da minha vida em escola estadual / municipal, e depois japonês que voltou do Japão lá atrás, fui como Dekaseg, né, com os meus pais, 12, 13 anos, lavei muita louça, depois a gente enrolava uns fios, depois chegava do trampo, e aí depois a gente voltou pro Brasil e desde então consegui algumas bolsas de escolas particulares. E aí eu acho que começou a grande mudança. Eu acho que a dica número 1, de fato, é o meio que você vive. Então eu saí de uma escola estadual, todo mundo era Zé Droguinha, mas não tinha jeito de ser escola que o japonês estava. Todo mundo estava muito zoado, e o meio acaba contaminando, porque no meio que você tá, quem se dá bem, quem pega os outros é o pessoal, de fato, o Zé Droguinha da vida. E aí você fala, mano, tem que ser Zé Droguinha, o esquema é ser Zé Droguinha. E os nerds eram muito zoados antigamente. O japonês estava nessa classe meio de nerd, porque eu jogava bola também, era gordão e conseguia dar umas bicudas fortes. Olha o David, cruzou pro David! É o maior inacreditável dos últimos tempos! E aí, de fato, eu consegui aos poucos ir mudando a minha cabeça à medida que eu fui convivendo com novas pessoas. Então, depois que eu voltei do Japão, também era um lugar, um ambiente ruim, acredito eu, para estar, porque todo mundo lá, de fato, é o pessoal que quer trabalhar eternamente em fábrica, como o japonês queria lá atrás, era o sonho. Mas se for trabalhar em fábrica só, é muito melhor trabalhar em fábrica no Japão do que aqui no Brasil, ao meu ver, porque lá você tem uma qualidade de vida muito maior, mas não era o que o japonês queria. Então, quando eu mudei de escola, fui para o primeiro colégio particular, aí já foi um puta choque, e hoje eu sei que o pessoal dessa escola não é, meu Deus, como é rico pra caraca, mas tinham muito mais condições do que o japonês. Eu morava também num lugarzinho bastante simples, aí tinha até vergonha de levar o povo fazer trabalho em casa, e era na rua da escola, então o pessoal via lá, come velho do Pedrão. Eu tinha um pouquinho de vergonha, confesso, é meio doido isso aí, né? Só como japonês também, sendo japonês, as pessoas sempre acham que tem dinheiro, e às vezes a casa é velha, mas acha que tem dinheiro. E tem uma outra coisa muito legal de japonês, eles têm essa poética para se vestir. Então tem esse benefício. Eu me vestia de qualquer jeito, parecia fashion, e aí o pessoal achava. Mas nessa primeira escola já começou a mudar muito o meu jeito de ver a vida em relação aos meus colegas. Eles tinham muito mais acessos, tinham muito mais coisas que o japonês poderia ter, mas a gente conseguia trocar ideia de igual para igual. E aí já foi a primeira evolução. Depois eu mudei para alguns colégios particulares também, sempre com bolsa, hein? No final do dia, Pedrão, que é meu pai, ele dava as notas, ele é bicicleteiro, era bicicleteiro lá em São José dos Campos, cheio de graxa. Até hoje tem graxa embaixo dentro do Pedrão. Ele me dava o dinheirinho contado, falou assim: filho, vai lá pagar, não sei o quê. Então eu sempre consegui bolsa e depois chorava por bolsa ainda, né? Eu ia lá, pelo amor de Deus, a bolsa. Então eu acho que estar nesse ambiente me proporcionou aos poucos expandindo minha cabeça, mas não é o suficiente para a riqueza ainda. No terceiro ano eu fui pro COC, consegui bolsa, mesmo que eu chorei bolsa, falei, Pedrão, consegui isso aqui. Ah, falei, isso aqui dá. E aí no COC eu acho de fato, deu uma puta lapada nessa orelha gigantesca japonês, porque muda muito a vida lá. Por que eu tô falando isso? Porque lá a gostosona e os bonitão, os comedor, eram diferentes, não eram os Zé Droguinha. Eles eram os caras que mais estudavam. E aí você toma um choque e fala, mano, porque eu, mero mortal, certo? Mero mortal, não vou correr mais que esses caras, porque eu precisava demonstrar no vestibular isso, né? E aí você dá um choque, você fala, mano, preciso correr atrás, porque os caras gostosões e as meninas gostosonas vão lá e estudam. E aí você começa a estudar cada vez mais, enxergando que não é só, por exemplo, beleza que vai fazer alguém ir pra frente. O japonês feio e pobre tinha corrido 300 mil vezes mais do que o pessoal que já era boyzão, no qual já tinha um pessoal mais boyzão. E também, obviamente,
estudavam muito, né? Então eu estava muito atrás dessa corrida e precisava correr mais rápido. Porém, aconteceram algumas coisas na vida do japonês, meio loucura total, e eu acabei indo para o Japão. Meu sonho na época era fazer ESPM, que é uma escola de propaganda e marketing de São Paulo. Queria fazer publicidade e meu pai nunca na vida ia ter condições de pagar. Então eu falei, vou lá para o Japão, ganhar um dinheirão, e aí eu volto e consigo fazer. Obviamente depois fui para o Japão, não consegui juntar tanto dinheiro, voltei e depois fiz engenharia civil. E no Japão foi um processo também de muito aprendizado, eu acho que me ensinou a viver de fato. Então acho que o segundo passo é você se expor às coisas que você não está acostumado, que foge muito fora do seu roteiro, para você aprender a ser gente. Então, se você está na casa dos pais, por exemplo, uma ótima dica é sair da casa dos pais e se lascar pelo menos um pouquinho, mas desde também que você ainda tenha um porto seguro, porque muita gente não tem, são os pais, né? Os pais ajudam muito nesse processo e você tem que usá-los, entre aspas, para poder futuramente dar melhores condições para os seus pais também, que muita gente hoje, o ideal é que você não precise dos seus pais ou dos filhos lá na frente, mas a gente sabe que a realidade do brasileiro ainda é essa, de depender dos filhos, por exemplo, os pais. E isso é uma tristeza só, porque de repente o filho não vai ser bem sucedido, não vai ter condições de ajudar os pais, como por exemplo, hoje o Japão tem, graças a Deus, né? Mas eu sei que muita gente acontece isso, os pais têm que ficar pingando de lugar em lugar para poder, sei lá, tá no casa do filho, aí briga com a nora, aí vai para casa do outro filho. Então essa é a realidade triste dos pais hoje. E também não digo só dos pais, né? Às vezes tem aqueles filhos que ficam encostados na vida. Então eu acho que a segunda dica é se expor, é se lascar um pouquinho na vida e aproveitar enquanto seus pais estão bem e podem te ajudar para você poder tomar esse risco, porque aí de fato você aprende a viver, expande a sua cabeça, ou pelo menos alguns calos para você aprender a ser gente. E o terceiro passo que me ajudou muito a evoluir, eu acho que foi morar fora do país. Então, além de sair da casa dos pais, eu acho que é muito legal você sair para fora, ir para o exterior, porque você constrói a mentalidade de imigrante. Porque quando você está fora, Brasil, você faz qualquer desgraça. Você vira gesseiro, pedreiro, azulejista, limpador, babysitter, cleaner, qualquer coisa, porque você não consegue só bater na porta, pai, mãe, quero voltar, não consegue, você tem que se abrir a novas experiências e aí então conseguir se virar. Então acho que essa mentalidade imigrante de sobreviver me ajudou muito também a pagar o preço para qualquer coisa na vida. Então hoje eu pago o preço para estar onde eu estou e trabalho feito uma vaca doida. Inclusive isso aqui que eu estou fazendo para vocês agora é um trabalho para poder ajudar vocês a ter essa cabeça, ganhar muito dinheiro e também, obviamente, evoluir o nosso Brasilzão velho. Então acho que o terceiro passo é ter essa mentalidade de imigrante que meus pais trouxeram lá de cá e eu consegui absorver depois de ter morado e ser um imigrante também. Se você olhar ao seu redor, só mais um ponto sobre isso, você olha todos os imigrantes, os chineses, por exemplo, vêm para cá e ganham dinheiro para um caraca. Porque você aí, brasileiro, não ganha. Você vê os libaneses ganham dinheiro, os judeus ganham dinheiro. Por quê? Porque eles têm essa mentalidade de imigrante e fazem por merecer. Não tem outra alternativa. É como se você atravessasse a ponte e colocasse fogo. Não tem mais volta. Aí você paga o preço e faz, sim, essa evolução mental muito grande. E o quarto passo, está bem batidão, mas eu acho que é uma das coisas que mais fazem também diferença. Além do meio que eu falei lá no começo, que vai fazer você se moldar e evoluir, o quarto passo é você estar no lugar, nesse ambiente que você quer ser. Então, se você quiser ser gostosão, você tem que estar na academia e lá do Cariani, na Ironberg Cash, nessas academias de bodybuilder mesmo, porque lá o meio você vai ficar gostosão, não é porque você vai absorver o meio, porque o meio ou vai te eliminar ou você vai conseguir se adaptar e aí, obviamente, ficar bombadão nesse caso, marombão, que é um dos planos para o ano que vem. Vou lá pro Cariani treinar para dar um jeito nesse shape, porque só dá para gravar vídeo de camisa, senão eu tava sem camisa gravando vídeo para vocês. Mas de fato é um meio. Então, você quer ser rico? Tem que estar no meio de gente rica. Quer ser gostosão? Tem que estar no meio de gente gostosona para você conseguir te ajudar, para não sabotar. Então não adianta você querer ser gostosão e ter só os amigos botequeiros, porque eles vão te levar para o boteco, uma brejinha, que é da hora também. Mas por isso que é importante você saber muito bem o que você quer, escolher o meio e fazer, obviamente, por onde para estar nesse meio. Aí muita gente fala, Japão, mas eu não tenho dinheiro
como é que tá no meio de gente rica? E o Japão também não tinha. Como é que nós tá hoje no meio de gente rica? Você tem que se expor a esses meios, né? Então, por exemplo, você quer ser peixe, quer encontrar um tubarão, tem que vir aqui para as Maldivas que vai ter tubarão-baleia. Então, por exemplo, eu comecei a fazer crossfit e o japonês não bebe, faz porra nenhuma, então eu consigo ali não sofrer muito com os prazeres de finais de semana que o brasileiro médio sofre, né? De estar no rolê, estar num rolê caro. Então, para mim, minha vida é muito simples, então isso me ajudou muito. Mas para você, de repente, pagar o crossfit, pagar um lugar que tem gente boyzona, um tênis, um beach tênis, você tem que abrir mão do curto prazo. E aí você tem que abrir mão de final de semana, que, mano, você entende que você consegue trocar o curto prazo pelo longo prazo, e aí o longo prazo vai te compensar cada vez mais. Então pense bem nisso aí, tente economizar pequenas coisas assim, porque fala, Mas não é um cafezinho que eu vou economizar que vai me deixar milionário. eu sei disso, meu Deus do céu, até que não vai ser isso, não vai ser o cigarro, não vai ser a breja, mas se você tá muito atrás, como eu tava, você tem que correr mais rápido e para isso sim, você tem que abrir mão do curto prazo para poder ir bem no longo prazo. E é essa equação que eu acho que mais faz diferença na vida, né? Abrir mão do curto prazo para você estar no lugar dos ricões, para você entender como funciona a cabeça dos caras. E como eu falei para vocês, hoje que eu atendo só clientes acima de 10 milhões de reais, a cada conversa que eu tenho com esses caras, mano, é uma tapa na cara, viado. Você não tem nem ideia. Porque é 10 horas da noite os caras estão trabalhando, final de semana o pessoal está trabalhando e felizão. Entendeu? Essa é a grande questão. Eles estão trabalhando e felizes. Poderiam já parar de trabalhar há muito tempo? Poderiam há muito e muito tempo. Só continuam fazendo verdadeiro vral em cima de vral e fazem cada vez mais eu ter essa motivação, né? Para poder correr mais atrás do Taricatudo. E o quinto passo, inclusive desse, eu cheguei a duvidar algumas vezes no processo e não faz muito tempo. E eu vou contar para vocês qual é, que é trocar o curto prazo pelo longo prazo. Então essa é uma equação muito difícil de você conseguir digerir, digamos assim, porque você não enxerga ela no curto prazo. Então você fala, mano, tá errado esse negócio de longo prazo. Porque eu, por exemplo, estava tentando já há muito tempo e tinham certa relevância já no mundo digital, nos meus escritórios também, só que não disparava, não decolava. E aí muitas vezes você começa a falar, putz, será que eu tô fazendo certo? E aí você vê os seus brothers trocando de escritório, uma época tava uma putaria só no meio da assessoria de investimentos, trocando de escritório e ganhando muito dinheiro nessas trocas. Só que eu falo, não, é longo prazo, velho, longo prazo, longo prazo. Só que começou a ter muita troca, inclusive eu me questionei. Falei, mano, acho que eu vou começar a pular para cá, vender meu corpo para cá, vender meu corpo para cá. Quero só fazer mais propagandas também. O Thiago Nigro falou um negócio muito interessante lá atrás, que mexeu muito comigo, mas hoje eu acho que eu deveria ter feito o contrário. Eu falei assim, não, ao invés de fazer propaganda para os outros, vou fazer propaganda para o meu próprio negócio. E faz muito sentido isso. Porém, quando você faz propagandas para os outros negócios, você consegue adquirir branding, você consegue reforçar a sua marca. O japonês sempre fez para os escritórios dele. Só que o que eu levei desses últimos escritórios? Nada. Então eu fiz de graça, deixei lá e não ganhei nem um cacareco. Em paralelo a tudo isso, consegui ter mais relevância na internet e aí, de repente, hoje fez com que eu chegasse na EQI Investimentos e aí, obviamente, todo o curto prazo que eu cheguei a duvidar fez muito sentido. Recentemente também fiz lá no Faria Lemonade Show, talk show do japonês, para quem não conhece, está aqui embaixo também no card, a entrevista com o Juliano Custódio, que é o CEO da EQI, que deixou muita gente rica. Esse cara abriu o mar vermelho dos agentes autônomos de investimento e libertou todo mundo da escravidão. Né? Então o pessoal da XP teve que gastar muito dinheiro para manter, o pessoal do BTG botou grana na mesa, Safra também, e deixou muita gente rica. E esse cara falou o seguinte, ele sempre era pobre, entre aspas, no meio de gente rica, né? E aí ele abria mão do curto prazo, muita mão do curto prazo, para lá na frente colher, né? Acreditar no sonho, e ele fez esse império, já é bilionário hoje em dia, se Deus quiser fazer muita gente bilionária, inclusive o japonês também. E lá atrás ele falou assim, mano, cada R$1.000 que eu economizei aqui, já para investir na minha empresa, esses R$1.000 me retornaram centenas de milhões de reais. E é pura verdade isso. Então, muitas vezes, você está se questionando aí do outro lado também sobre o longo prazo. Precisa falar de longo prazo, mas é que não vê minha vida. Então, você tem que abrir mão do curto prazo, só que além disso tudo, também tem que estar na estrada certa. Se você está num lugar, num trampo, por exemplo, que não tem essa mobilidade, né, de você conseguir ascender, ganhar muito dinheiro, como o seu chefe ganha, e se perguntar quanto o seu chefe ganha também, porque de repente você vai trabalhar durante anos, vai ser o melhor funcionário de uma empresa que você pode ganhar, sei lá, R$10.000, porque o seu chefe ganha R$10.000 e o próximo é o dono, o filho da família, que você nunca vai conseguir chegar. Que acontece, por exemplo, com a maioria dos engenheiros, que tem muita empresa familiar e você não consegue ter essa mobilidade social
dentro da empresa. Então não adianta depois de 10 anos, por exemplo, você virar coordenador de obra e ganhar 20 mil reais. Você vai ter uma boa vida? Vai ter uma boa vida. Mas não vai conseguir ser tão boizão quanto o dono da construtora, ou de repente o empreiteiro aí, que vocês sabem que ganham muito mais dinheiro do que os engenheiros. Toma mais risco, mas tem muito mais retorno também. Então, esses foram os 5 passos da riqueza do japonês que eu acho que me fizeram dar esses passos além. Então, faça isso também, que vale muito a pena no longo prazo para poder desfrutar aqui hoje do que o japonês desfruta, né? E vocês sabem que a EQI Investimentos também sempre está aberta para você que quer trabalhar no mercado financeiro e conseguir tudo que o japonês conseguiu graças ao mercado financeiro e à internet, fazer essa junção muito bem, e também está aberto para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. Vai estar os links aqui embaixo. E Tanakão, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo sempre. Eu sou muito grato a tudo que a internet me trouxe. Trouxe inclusive meu amor também. Então, porra, é surreal esse negócio que a gente fala de juntar paixão com essa bagulho de mudar os outros. É isso aí. Obrigado.